Shalom, graça e paz para todos vocês, alegria imensa em meu coração em poder dividir um pouco da palavra do Senhor e falar que Jesus Cristo quer que conheçamos as Escrituras para que a gente consiga entender aquilo que tem acontecido hoje em dia e que é previsto nas Escrituras. Bom, o próprio Jesus falou a respeito disso. Mas vamos entender um pouco sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Cristo. E uma das perguntas que todos fazem quando se trata de um assunto tão sério, importante e também atual como esse que eu estou falando para você sobre a doutrina das últimas coisas, sobre o retorno de Cristo, o arrebatamento da igreja. Bom, eu separei um texto para ser o nosso pontapé inicial e nele eu vou embasar todo o estudo dessa hora com você, que está em Mateus capítulo de número 24, o verso 37, que fala o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Verso agora de número 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Agora verso de 39, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Bom, por que há essa comparação na Bíblia? Porque, na verdade, o que acontecia nos dias de Noé está acontecendo hoje. As pessoas estão indiferentes, estão desapercebidas, estão totalmente desligadas. Uma das coisas que mais me chama a atenção é a indiferença do ser humano no trato às coisas espirituais. Quando a gente fala de Jesus, quando nós falamos que Jesus Cristo vai voltar, que haverá o arrebatamento da igreja, que nós estamos vivendo os últimos dias, existem pessoas que não acreditam, porque estão tão agarradas a esse momento, estão tão agarradas ao agora, que se esquecem do mais importante, que é a eternidade. Jesus, ele falou muito a respeito do seu retorno, do arrebatamento da igreja. Nós temos capítulos completos que falam sobre isso. Só para você ter ideia, temos aqui Mateus capítulo de número 24, que está contido esse texto que eu falei para você, também Mateus 25, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, o livro também lá do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento de Daniel, com as suas 70 semanas. Nós temos também apontamentos em Isaías, apontamentos na própria palavra do Senhor em Apocalipse, enfim. A palavra do Senhor ela vai mostrando para a gente o quanto isso é real e o quanto nós temos que estar preparados. Nós não podemos sermos pegos desprevenidos ou despreparados. E a Bíblia fala de 10 virgens, as 5 que estavam com as suas candeias acesas, as que estavam acordadas, as que estavam esperando o noivo e as 5 que tinham adormecido e que não estavam esperando mais o noivo, tinham cochilado. E a verdade que eu quero tratar com você é isso, que muitos hoje, até mesmo de dentro da igreja, têm cochilado, não têm percebido o quanto esse assunto é importante. Primeira coisa que eu quero falar para você sobre as profecias. Nós estamos aí vivendo o final da última semana de Daniel. Muitas profecias já se cumpriram, não adianta eu querer apontar todas elas. Nós temos profecias acontecendo nesse exato momento da história. Nós temos apontamentos proféticos desde quando Oswaldo Aranha, em 1947, quando foi dado o voto de Minerva e Israel, então, ele passa a se configurar como uma nação independente, esse voto do brasileiro Oswaldo Aranha, e por isso que o Brasil é muito abençoado também, os brasileiros. Por isso que a nossa terra é muito abençoada. Nós temos um pouco da bênção de Israel pelo fato de Oswaldo Aranha ter sido aquele diplomata, o cônsul que deu o seu voto de Minerva. E não só isso, segundo a história também, houve da parte dele um acordo político entre algumas nações para que se conseguisse também aprovar isso. Ele deu o voto de Minerva, ele também fez a boa política para conseguir então o reconhecimento pela ONU, as Nações Unidas reconhecerem a Israel como uma nação independente. Então veja bem, as coisas vão caminhando, vão acontecendo, depois os judeus se juntam na Terra Santa
eles vêm de todas as partes, os quatro cantos, né? Segundo a palavra do Senhor, segundo Isaías havia profetizado, o próprio Jeremias, eles se agrupam, né? E a visão também que o profeta teve a respeito das águias com asas de aço, né? Os aviões que foram pegar e levar os judeus de muitos países, né? Inclusive da África, para Israel, para que uma vez eles estando lá, eles formassem essa nação maravilhosa. Quando nós vemos também o embate da Liga Árabe, que se reúne logo nos primeiros anos, logo no primeiro momento, quando Israel ele recebe o status de nação independente, vários países se unem para tentarem destruir completamente Israel, liderados pelo Egito com apoio da Rússia e vários países da Liga Árabe. E eles vão lá e simplesmente não conseguem, porque o Senhor coloca os seus anjos para batalhar por Israel. Há fatos extraordinários e temos menções históricas, né, que realmente houve fatos extraordinários, né, dos anjos do Senhor ali pelejando e guerreando em favor de Israel, defendendo o território de Israel. Pois bem, então nós vemos isso, nós temos que olhar para a figueira aqui na palavra, ela é Israel, tudo que tem acontecido tem que estar lá, é o grande termômetro, é o grande relógio, por isso que nós temos que estar tão ligados a Israel e nós temos que amar tanto Israel. A Bíblia fala que nós devemos orar pela paz em Jerusalém, porque havendo essa oração, Deus vai nos abençoar também. É um sentido de que realmente é uma terra da promessa. Bom, e agora voltando um pouco, já falei um pouco de Israel, desse voto de Minerva do Oswaldo Aranha, da importância dessa geografia, de todas as promessas que seria um sinal surpreendente. Também a questão da construção do terceiro templo, né? Que seria importante nós percebermos também como isso seria, e é hoje, né, evidente, existe até já em Jerusalém preparativos para isso, já existem sacerdotes, já existem instrumentos, existe, para você ter uma ideia lá, uma associação judaica que cuida desses apetrechos desse templo que em breve será construído no Monte do Templo, e lá sim se dará a batalha do Armagedon, no Monte Meguido. Isso também está aí evidente na palavra do Senhor, quando todas as nações da terra se voltarão contra Israel. E naquele momento em que Israel estará quase desaparecendo como nação, sucumbindo aos ataques dos inimigos, o Senhor vai descer. E a Bíblia fala que ele virá e ele vai destruir os seus inimigos, e ali também a trindade satânica, a besta, o falso profeta e o anticristo, com o sopro da sua boca. É interessante demais a gente estudar a respeito desse assunto que é tão maravilhoso, a respeito da vinda de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, mas isso aí se dará depois, quando o Senhor ele vai voltar com a igreja, né? Porque a princípio haverá o arrebatamento, e esse arrebatamento será secreto. Nós que somos pré-tribulacionistas, a Bíblia fala da grande tribulação, que será um tempo de dores, de estreitamento, um tempo difícil, em que haverá o governo do anticristo, aí tentando governar um governo único, mas que as coisas ficarão complicadíssimas. E nesse período a igreja não estará aqui, porque nós seremos arrebatados. A palavra arrebatamento tem a ver com tirar com muita força. Eu até separei aqui, ó. O arrebatamento significa tirar com violência, arrancar rapidamente. Na Bíblia significa aquele momento em que Jesus virá buscar a sua igreja. Muitos fazem confusão entre arrebatamento da igreja ou volta de Cristo. A volta de Cristo, no arrebatamento, Jesus virá para os santos ressuscitados. Na volta de Cristo, Jesus virá com os santos para reinar os 1000 anos, milênio, 7 anos antes. É interessante, queridos, que Jesus subiu aos céus no Monte das Oliveiras, e mais 500 irmãos viram. E a Bíblia fala também que quando Jesus ele voltar, todo o olho verá. Os escritos de Paulo, só para nós termos uma ideia, eles falam
por baixo, mais de 50 vezes a respeito da vinda de Jesus. Nós temos vários materiais abundantes que nos indicam a vinda de Jesus, que ele voltará para arrebatar a sua igreja. Em Tessalonicenses, ele fala em todos os capítulos. Nós temos lá capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então nós estamos aqui falando para você que não há como alguém chegar e falar hoje, Luciano, essa doutrina eu não consigo concordar com ela. Bom, gente, a escatologia ou a doutrina das últimas coisas, ela é uma doutrina bíblica. Em breve nós estaremos vendo o fechamento de todos esses fatos, e eu glorifico a Deus porque eu não vou estar aqui, porque eu acredito que eu serei tirado daqui, eu serei levado, né, com força, porque vai haver um tempo de muita dor, um tempo de muito sofrimento, um tempo em que muitos até poderão receberem a Cristo, mas vai ser muito complicado, porque a igreja não estará. Também, além da igreja não estar, também nós não teremos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é praticamente impossível. Hoje, se está tão difícil, imagina no arrebatamento da igreja, na tribulação, 3 anos e meio, e na grande tribulação. Depois nós teremos, e aí no final de tudo isso, quando a igreja vai subir, teremos lá no céu as bodas do Cordeiro, uma grande festa, uma grande celebração, algo que não dá para a gente mensurar. Me lembro agora das palavras de Paulo: aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Não tem como a gente tentar mensurar aquilo que o Senhor tem preparado para cada uma das pessoas que realmente servem a Ele hoje e buscam a Ele com integridade de coração. Jesus Cristo voltará para nos arrebatar. E logo depois participaremos das bodas do Cordeiro, uma festa. Enquanto nós estivermos participando da festa das bodas do Cordeiro, você sabe o que vai acontecer aqui? Bom, aqui vai acontecer algo maravilhoso. Aqui nós estaremos vivendo quando o arrebatamento estiver acontecendo, né? Quando nós formos arrebatados, aqui estará acontecendo, melhor dizendo, a tribulação e a grande tribulação. No céu nós estaremos vivendo as bodas do Cordeiro, e logo depois Jesus vai voltar depois desses 7 anos, para destruir completamente o anticristo, o falso profeta e a besta que emergiu do mar. E aí, naquele instante então, o Senhor vai inaugurar um tempo maravilhoso que será conhecido como milênio. O que é milênio? São 1000 anos de governo de Cristo, aleluia! 1000 anos em que o Senhor estará governando e nós seremos com Ele, reis e sacerdotes. Por isso que a Bíblia fala que a igreja ela tem que reinar. Deus, Ele nos preparou para reinarmos juntamente com Ele. Sim, para vivermos um tempo em... Por isso que quando ele ora a oração do Pai Nosso, ele fala: venha o seu reino. E aí eu quero só falar uma coisa, querido, para você: nós não teremos solução aqui embaixo. Ser humano nenhum consegue dar jeito nisso. Por mais que existem pessoas bem intencionadas, mas apenas Jesus. Claro que enquanto nós estivermos aqui, nós temos que orar pela cidade, nós temos que orar pelo Estado, nós temos que orar pelo Brasil, mas nós temos que entender que, primeiramente, isso aqui é muito importante, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que invocar o nome do Senhor, nós temos que clamar ao Senhor de todo o coração, para que Ele venha nos dá a oportunidade de levarmos essa mensagem do Evangelho para o maior número de pessoas, para que haja conversão. Bom, gente, e aí eu fico imaginando como existem pessoas indiferentes, porque quando a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus, e existe um sinal que é muito interessante que está na palavra. Você sabe o que esse sinal ele fala? Que haverá muita indiferença. No verso de número 12 do capítulo 24 fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Muita gente
está indiferente. Muita gente que não está dando mais crédito à pregação do Evangelho. Muita gente que tem trocado valores eternos por valores passageiros. Muita gente que está tão ligada a esse sistema que se chama mundo, que não consegue perceber o quanto é urgente nós estarmos em vigília, acordados, preparados. O noivo se aproxima à meia-noite. Por que a Bíblia fala tanto de meia-noite? Porque a meia-noite é um tempo em que muitos dormem. Por isso que vai ser como ladrão. O ladrão vai, ele espera, ele fica à espreita, ele fica esperando a pessoa cochilar, dormir, para chegar e arrombar e entrar na casa e roubar. E será também uma analogia bem interessante que nós temos da palavra, porque será também dessa forma. Muitos estarão despercebidos e muitos, infelizmente, não darão conta da importância desse momento em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus está voltando. Não posso falar para você quantos anos, quantos minutos, segundos, dias. Faço bem lembrar que um dia para o Senhor são como 1000 anos como um dia. Mas pelas evidências que nós temos percebido. E só uma coisa, o reinado único de um homem, o governo único de um homem já está preparado. Nós temos ouvido notícias que o espírito do anticristo já está aí. As Nações Unidas já chegaram a essa conclusão, que precisa haver um governo único. Isso já foi ensaiado, né, de diversas maneiras. Já tentaram, já falaram da moeda única, agora com a questão dos cartões, dos chips, da internet. Isso, existe todo um entendimento que essas tecnologias que são necessárias e são muito boas, mas elas são também cumprimento da multiplicação científica, da questão da sabedoria, do conhecimento, que vem colaborar com esse aparecimento desse homem iníquo ou homem da iniquidade, que é anticristo. Por que ele é anticristo? Porque ele se opõe a tudo aquilo que é de Deus. E nós temos visto isso atualmente, uma oposição a tudo aquilo que é de Deus, a tudo aquilo que é de Jesus, a tudo aquilo que a igreja prega. E nós estamos aqui para dizer que nós somos a igreja e nós não compactuamos com isso, porque o Espírito que reina nos nossos corações é o Espírito Santo, é de Cristo, não o anticristo. Esse governo único que o Espírito dele, como eu falei, já está por aí e já está havendo essa preparação, sabe? Eu estava conversando com um advogado amigo meu essa semana e ele dizia sobre a possibilidade até da inteligência artificial ser um braço do anticristo, e será com certeza. Nós temos a inteligência artificial hoje, esses assistentes, né, que fazem tudo e se preparam mesmo já tomam o lugar de vários homens, né, de profissões que serão extintas, e isso tudo faz parte de um governo centralizador, de um plano arquitetado para tentar fazer com que tudo venha facilitar esse governo mundial, esse governo único. Bom, e nós como igreja? Nós como igreja, o que o Senhor falou? Que nós deveríamos estar atentos, que nós deveríamos aguardar, porque é como uma mulher que está grávida e vai dar a luz, ela não dá a luz de repente, as contrações elas vão surgindo, e segundo aí, né, o que a gente ouve, é assim, as contrações vão aumentando com o passar do tempo, até que a mulher ela dar a luz. E é assim também, é como uma dor de parto. As contrações, nós estamos no princípio das dores. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Do princípio das dores. Mas do princípio das dores até tudo isso que eu falei contigo, isso se desenrola de uma rapidez absolutamente enorme. A gente entende que as coisas, porque a própria ciência já falou agora sobre a aceleração desse tempo do fim, e é profetizado na Bíblia que nos últimos dias os tempos, as estações seriam abreviadas.
E isso também aconteceria para que se salvasse mais santos, porque se não fosse abreviado o tempo da sua vinda, muitos se perderiam. Então, por isso que existe aqui na palavra de Deus, queridos, para a gente, um indicativo de que Jesus está voltando, que Ele não tardará, que em breve estaremos participando das bodas do Cordeiro. Nós temos vários sinais, terremotos, maremotos, tsunamis. Aqui perto tivemos tantas tragédias da região serrana que foram as maiores do Brasil. Gente, e as tragédias vão acontecendo. E assim, o que parece-me é que as pessoas estão muito acostumadas a essas tragédias. E na verdade elas não dão tanta importância mais a tudo isso. E nós devemos dar importância a tudo isso. E nós devemos nos preocupar em permanecer firmes, constantes, abundantes, acreditando que teremos uma recompensa. Tivemos aqui o coronavírus, todo mundo ficou assustado, eu mesmo fiquei muito preocupado. Eu orei, pedi muito a Deus pela minha casa, pela minha família, pelos meus amigos, pela igreja, mas parece que não passamos pelo corona e ninguém lembra mais. Aí tivemos outras situações, enfim, e as pessoas vão se esquecendo. Parece que o povo hoje, por causa da indiferença, tem vivido um tempo de amnésia. Querido, vou te dar aqui um dado surpreendente. A igreja, ela tem que se posicionar e nós temos que, o que é certo, o que é errado, mas a igreja ela tem que se preparar porque haverá um tempo de perseguição, isso é bíblico, e será nos tirado o direito a falar. Eu acredito que haverá um tempo em que nós não poderemos ter liberdade. Isso já acontece em muitos países. Nós temos relatos de muitos missionários que, infelizmente, vivem essa trágica realidade de quererem pregar o evangelho e não podem. Na Coreia do Norte, na própria China. Você sabia que a China ela tem uma das maiores igrejas do mundo, a igreja subterrânea, porque lá não se tem liberdade? O que está acontecendo em vários países do mundo, a janela 340, enfim, 1040, enfim, tudo isso que tem acontecido, querido, tem nos mostrado que Jesus Cristo está voltando, que nós temos que estarmos ligados e temos que congregar, temos que buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. O povo tem que entender que deve haver um aquecimento, tem que haver um avivamento. Avivamento é sede das coisas de Deus, é vontade de estar perto das coisas de Deus. Aonde se fala de Deus eu quero estar, aonde se lê a palavra eu quero ouvir, aonde se prega o evangelho eu quero participar de momentos de fé, eu quero aprender mais, eu quero conhecer o Senhor, eu quero prosseguir em conhecer o Senhor. Então, gente, eu vou deixar para vocês esses textos. Você tem um sermão profético que está em Mateus, capítulo de número 24. É interessante você perceber que esse texto é um texto escatológico, doutrinário, que nos remete a entendermos um pouco mais sobre a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Então, se você quiser, leia depois com calma, e nós teremos outros vídeos aqui que eu tentarei trazer mais informações bíblicas para você a respeito do arrebatamento de Cristo, arrebatamento da igreja e a volta de Cristo. Combinado? Vamos orar. Senhor Deus, espero que as pessoas tenham entendido, que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Eu te agradeço por esse estudo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Continue nos dando saúde e que tenhamos um espírito de vigilância, que possamos vigiar em todo o tempo, porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas foi como nos dias de Noé, que as pessoas estavam distraídas e veio o dilúvio, e muitos não puderam entrar na arca. A arca hoje é o lugar da salvação, é o convite que o Senhor tem feito, Pai, para cada um perdido e pecador, para que esteja seguro, Pai. Seguro, a arca hoje é Cristo, é a igreja, é a Tua palavra, e nós queremos estar diante do Senhor, Pai, nessa arca da salvação, que é o Senhor nessa hora. Obrigado por tudo, nos desperte a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Shalom, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado até aqui nesse estudo sobre escatologia, sobre as profecias e a doutrina das últimas coisas.